Nós temos conversado sobre essa temática, relacionamentos líquidos. E nós tivemos aqui durante 4 semanas a oportunidade de conversarmos intensamente sobre essa temática que é trazida à tona pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. É interessante, um sujeito que não tem a perspectiva cristã, mas um sujeito capaz de olhar a sociedade e perceber que alguma coisa não vai bem nos relacionamentos. E nós pudemos conversar sobre isso, mostrando as implicações disso para a fé cristã, para a nossa experiência comunitária e tantas outras dimensões. E aí nós decidimos aprofundar esse tema, porque de nada importa a gente ter a constatação do problema, se a gente não tem a solução para o problema. Ontem mesmo, numa reunião da liderança, eu parei num determinado momento e disse: olha, gente, eu sei que o primeiro passo difícil é a gente identificar o problema. Aí, às vezes, a gente gasta um esforço tremendo tentando justificar, ou se justificar, quando a gente deveria gastar muita energia buscando a solução para o problema que foi identificado. Qual é a solução para o problema identificado no contexto dos relacionamentos, na cultura ocidental, na cultura em que nós estamos inseridos? Como construir comunidade numa cultura de relacionamentos líquidos? Como construir comunidade no casamento, numa cultura que não me incentiva a construção de relacionamentos significativos, consistentes e a longo prazo? Como construir comunidade na relação com aqueles mais jovens que vêm depois de mim, com os meus filhos? Mas como construir relação entre eu e os meus pais, meus avós, aqueles mais experientes, numa cultura que convida gerações a não se respeitarem, numa cultura que desafia gerações a se sobreporem e não aprenderem umas com as outras? Hoje, eu queria gastar um tempo conversando com vocês sobre como construir comunidade no mercado de trabalho. É interessante porque o mercado de trabalho, vamos conversar honestamente, não é espaço para se construir comunidade. A maioria dos amigos de trabalho que nós temos, amigos, eles são amigos enquanto nós estamos trabalhando na mesma empresa. Quando a gente sai daquela empresa e vai para outra, 99% das relações que nós tínhamos, elas gradativamente vão se dissipando ao longo dos anos e vão ficando no passado. Não é verdade? E outra, como a gente viu no vídeo inicial, por sinal, sensacional aquele vídeo inicial, o espaço de trabalho se torna muitas vezes um espaço onde a gente faz de conta. A gente faz de conta que gosta da pessoa que trabalha com a gente. A gente faz de conta que gosta do chefe. A gente faz de conta, como chefe, a gente faz de conta que está satisfeito com o trabalho do subordinado. A gente faz de conta. Agora, interessante, o que aconteceria se discípulos de Cristo, que compreendem o impacto que a cruz gera no seu estilo de vida, o que aconteceria quando esses discípulos de Cristo entrassem no mercado de trabalho, quer como subordinados, quer como superiores? É um pouco disso que a gente vai conversar aqui, e eu queria fazer uso do texto de Efésios capítulo 6, a partir do verso 5, para essa reflexão. Esse texto vai nos apresentar alguns termos e um posicionamento que num primeiro momento pode nos gerar certa estranheza, mas depois eu quero elucidar um pouco isso. Diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes
não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de você e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Antes de ler o texto, eu disse que esse texto gera alguns ruídos. O primeiro deles é a nomenclatura: escravos, senhores. Logo vem à nossa mente o que o mundo ocidental viveu no século XVIII e XIX, com todo o sistema escravagista que tomou conta das Américas e a maneira como muitos homens e mulheres oriundos da África foram subjugados, foram maltratados, foram mortos. A segunda coisa que gera um certo ruído é o fato de que, para aqueles que mais imediatistas, quando eles olham o posicionamento de Paulo acerca da relação entre senhores e escravos do século I, esses que são mais imediatistas se chocam porque eles acham que Paulo, eles esperavam um pouquinho mais de Paulo. Eles esperavam que Paulo chutasse o balde. Eles esperavam que Paulo já chegasse assim com os dois pés no peito, dizendo: senhores, libertem os seus escravos. E escravos, larguem a mão desse sistema que é colocado sobre vocês. Agora vocês estão em Cristo e vocês são livres. Por isso, vivam de forma livre. Agora, talvez para nos ajudar a compreender um pouquinho mais esse contexto, existiam algumas diferenças no sistema escravagista do primeiro século para o sistema que nós tomamos conhecimento do século XVIII e século XIX. Isso não fazia o sistema escravagista do primeiro século menos cruel, nem mesmo agradável aos olhos de Deus. Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, muitos no primeiro século se tornavam escravos por serem prisioneiros de guerra ou por venderem sua força de trabalho para pagar as suas dívidas. Isso está registrado, inclusive no Antigo Testamento, quando um sujeito perdia suas terras por dívida, não tinha mais meios de produzir nada que pudesse vender para, a partir disso, fazer dinheiro. A única coisa que lhe restava era vender a sua força de trabalho para poder se sustentar. É cruel isso, né? Ainda bem que isso só acontecia no primeiro século. Pessoas vendiam a sua força de trabalho para ter dinheiro para pagar suas contas. Isso, ainda bem que nós não vivemos mais isso, né? Segunda característica do sistema escravagista do primeiro século: um escravo poderia ganhar sua liberdade ao completar 30 anos. No Brasil, a partir da lei agora que foi aprovada, só aos 95, né? Mesmo assim, alguns optavam por continuar servindo aos seus senhores. Esse é um dado interessante. Agora, a gente não pode também achar que os caras eram tão bonzinhos assim, né? A expectativa de vida de um homem no primeiro século, de 70% a 80% dos homens, chegava a 25 anos. Então, ganhar liberdade com 30 anos de idade não era grande coisa assim. No entanto, o que é interessante é o relato em muitos contos, em muitas histórias, de que quando os escravos ganhavam a liberdade dos seus senhores, eles optavam por continuar com seus senhores.
eles optavam por continuar servindo aqueles mesmos senhores. Uma outra coisa, alguns escravos podiam juntar recursos financeiros e propriedades, sendo então possível comprar sua própria liberdade. Existia a possibilidade do escravo fazer dinheiro, existia a possibilidade do escravo ter bens e inclusive comprar sua liberdade. Escravos domésticos ou governamentais que trabalhavam em palácios ou repartições públicas viviam em condições melhores do que muitos trabalhadores no mundo atual. Muitos. Eles tinham condições de vida extremamente melhores do que muitos operários, muitos trabalhadores braçais do nosso contexto. Dentre esses escravos, existiam também pessoas bem educadas, como professores, médicos e administradores. Muitos líderes políticos e militares no Império Romano receberam a sua educação de um escravo que tinha uma educação superior ao pai daquela criança. Eram os escravos que muitas vezes educavam as crianças por eles terem mais instrução do que os próprios senhores, principalmente quando a gente concebe que alguns escravos eram feitos quando do domínio do Império Romano sobre outros povos. Então, a nata intelectual, os grandes pensadores daquele outro povo eram trazidos para trabalhar justamente nessa função de educação da outra geração. Agora, é verdade que existia o lado cruel do sistema. Assim como nós vimos na relação entre pais e filhos, o pater familias, o soberano, o homem soberano na casa, tinha completo poder sobre seus escravos, assim como tinha completo poder sobre os filhos. Ele poderia, por exemplo, vendê-los, puni-los, mutilá-los, mantê-los em confinamento e até mesmo condená-los à morte, da mesma maneira como ele poderia fazer isso com qualquer um dos seus filhos. E ninguém iria questioná-lo por isso. Ele era o pater familias. Ainda, os escravos que trabalhavam nas minas e nos campos de cultivo eram submetidos a grande esforço físico. Esses sim, sofriam bastante. Esses sim, trabalhavam muito, trabalho braçal. E via de regra, os romanos colocavam nesse trabalho justamente os militares feitos reféns nas batalhas, para mantê-los sempre exaustos, sempre cansados, colocando toda a energia física deles no trabalho braçal. Aristóteles, o grande pensador grego que influencia a cultura romana, nos dá uma dica de como o escravo era visto no século, durante o Império Romano. Ele diz: um escravo é uma ferramenta viva. Assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Um escravo é um tipo de posse com uma alma. Pode parecer chocante para alguns, mas essa visão tem um detalhe que faz grande diferença para o sistema escravagista do século XVIII e XIX. No século XVIII e XIX, os escravos não eram considerados terem alma. No sistema do século I, os escravos eram vistos como seres humanos, que devido ao fato de terem sido subjugados militarmente, ou terem se endividado, não tinham outra forma de sobreviverem senão servindo outros, tendo em contrapartida o alimento, a vestimenta, a moradia e assim por diante. Mas esse indivíduo, quando alcançava sua liberdade, ele estava no mesmo pé de igualdade de outros, porque ele era ser humano, ele tinha alma. Então,
Assim como nós vimos na relação entre marido e mulher, quando o apóstolo Paulo diz: maridos, liderem suas esposas, amando, amando e amando. Mulheres, honrem seus maridos, sendo paráclitos para a vida deles, companheiras auxiliadoras. O apóstolo Paulo deixa claro que essa relação do homem na liderança, a mulher honrando e inspirando, não é uma relação baseada numa diferença, numa distinção da natureza. O homem não é superior à mulher. Essa distinção é funcional. É funcional. Da mesma maneira, pais e filhos devem obedecer pais, pais devem criar seus filhos. No entanto, a natureza entre um pai e um pai não é um ser superior aos seus filhos. A distinção aí é funcional. Da mesma maneira, quando a gente fala na categoria dos superiores e dos subordinados, o apóstolo Paulo vai tratar da mesma forma, com o mesmo paradigma. Não se trata acerca de alguns serem superiores na essência a outros, mas se trata de alguns serem superiores funcionalmente, e por serem superiores funcionalmente, eles podem ser hoje superiores, amanhã não. Então, deixa eu mostrar um pouquinho como que Paulo poderia se colocar diante dessa situação. Primeiro, ele poderia aprovar absolutamente tudo e legitimar a situação dizendo: essa é a vontade de Deus. Senhores, mandem nos seus escravos. Escravos, obedeçam aos seus senhores. Sabe por quê? Porque Deus quis assim. Ponto final. Durante o século 18 e 19, tanto a igreja católica romana como a igreja protestante se calou ou se calaram diante das atrocidades, legitimando como vontade de Deus. Paulo poderia também defender uma proposta ideal, gerando uma grande rebelião marcada pela violência. E o problema disso é que as implicações dessa rebelião poderiam ser imensamente piores do que a situação vivida dentro do sistema escravagista num primeiro momento. Terceira opção: Paulo poderia lançar valores que gradativamente viriam a sabotar e transformar todo o sistema. Atenção, vestibulandos, a resposta certa é a C. É isso que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo, agora, preste atenção, o apóstolo Paulo, diante de um sistema econômico, cultural, de 3, 4 séculos, ele opta por lançar princípios e valores que gradativamente iria sabotar aquele sistema e transformar aquele sistema. Eu sei que para os imediatistas e radicais isso não parece a melhor solução, mas isso nos ensina que muitas vezes nós, como cristãos, estamos diante de uma proposição ideal. Qual que é a proposição ideal? É aquela que expressa de forma mais explícita os valores cristãos sem considerar implicações que comprometerão outros valores cristãos. Mas a gente tem do outro lado a proposição possível, que é aquela que estabelece um comportamento que gradativamente envolve e transforma as culturas sociais e os padrões culturais. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Imagine a seguinte situação. Uma mulher com seu marido vivem numa comunidade muçulmana. E dentro dos valores culturais e religiosos daquela comunidade muçulmana, essa mulher precisa andar vestida cobrindo todo o corpo, precisa usar a burca, e ela precisa andar na rua atrás do seu marido. Por quê? Porque uma mulher que não anda
atrás do seu marido, isso significa que essa mulher não tem dono e qualquer homem pode literalmente possuí-la. Ainda, se essa mulher andar pela rua sem a burca ou sem as vestimentas, ela é considerada uma prostituta. Ok, volte a essa mulher. Ela e o seu marido compreendem a mensagem de Jesus, compreendem o que Jesus Cristo fez na cruz, se rendem ao amor de Deus demonstrado através de Jesus na cruz e se tornam discípulos de Jesus, o homem e a mulher. Pergunta: você aconselharia essa mulher, no dia seguinte, sair pelas ruas da cidade, de mão dada com seu marido, usando camiseta, calça jeans e tênis? Você aconselharia? Mas essa mulher tem o direito de fazer isso. Ela descobriu que em Cristo Jesus, ela não precisa da burca. Em Cristo Jesus, ela não está atrás do seu marido, ela está ao lado do seu marido. Volto a fazer a pergunta: você aconselharia essa mulher no dia seguinte sair pelas ruas andando de camiseta, calça jeans e tênis de mão dada com seu marido? As implicações de você fazer essa opção trariam consequências piores do que a opção da proposição possível de você gradativamente ir alterando os valores do sistema e alcançando o que é o ideal ao longo dos anos, décadas e às vezes séculos. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Então, a posição oficial e firmada do apóstolo Paulo, nós encontramos num texto paralelo, em Colossenses 3,11, que ele diz: nessa nova vida em Cristo, já não há diferença, olha só, entre grego e judeu, não há diferença entre circunciso e incircunciso, não há diferença entre bárbaro e cita, não há diferença entre escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Essa é a visão de Paulo. Em Cristo Jesus, todos os seres humanos, sejam sulistas, sejam nortistas, sejam americanos, sejam haitianos, sejam brasileiros, sejam argentinos, sejam palmeirenses, sejam corintianos, todos os seres humanos em Cristo são iguais. São iguais. Agora, deixa eu convidar você para a gente fazer uma coisa. Vamos pegar esse texto e fazermos um paralelo com o mercado de trabalho atual. Vamos pensar no seguinte: na nossa cultura, o trabalho é considerado algo ruim. Eu já tratei disso algumas vezes, então eu não vou gastar mais tempo, mas isso vem da tradição católica romana, especialmente da tradição católica romana medieval, que considerava o trabalho como consequência do pecado. Logo, nós brasileiros começamos a vida já pensando na aposentadoria. O sonho do brasileiro é prestar um concurso público, ganhar bem e se aposentar o mais cedo possível com salário integral, porque o trabalho é mau. É por isso que a segunda-feira é tão difícil para a gente. Porque a gente não concebe o trabalho como uma coisa boa, como a oportunidade de eu colocar tudo quanto eu tenho, todos os valores, todas as minhas virtudes, todos os meus dons, a serviço da criatividade. E nas últimas décadas, a nossa visão também foi altamente contaminada pela visão marxista, na qual superiores e subordinados vivem em conflito. Se há governo, sou contra. O meu chefe é meu inimigo. O meu chefe vive bem porque eu vivo mal. Então a solução para o mundo qual que é? Eu sabotar o meu chefe. Eu, contribuir para que ele progrida? Não! Não!
Veja as distorções. E vamos comparar essa relação que o apóstolo Paulo apresenta entre senhores e servos com a relação superiores e subordinados. E vamos ver o que dá isso aqui. Vamos ver o que dá quando você pensa em um subordinado se tornar discípulo de Cristo. O que isso muda na relação dele com o seu superior? O que acontece quando um superior se torna discípulo de Cristo? O que isso muda na relação dele com os subordinados? Bom, Paulo começa falando do papel dos subordinados. E depois você confere direitinho a partir do verso 5, ele vai dizer: escravos, servos, obedeçam a seus senhores terrenos. E o verbo que ele usa aqui para se referir a obedecer é um imperativo, e é o mesmíssimo imperativo que ele utilizou quando se referiu a filhos obedecerem a pais. E se vocês se lembram, a gente colocou que quando Paulo fala de filhos a pais, ele começa dizendo, em primeiro lugar, filhos devem obedecer a pais porque isso é natural. Isso é natural. Filhos obedecem a pai. A regra geral é, filhos devem obedecer a pais. Existem exceções? Sim. A exceção é que filhos devem obedecer a pais no Senhor. Quando a obediência ao pai fere um princípio e um valor do Senhor, aí eu encontrei a fronteira da obediência. Mas Paulo está dizendo a mesma coisa aqui, que a regra geral e o normal na vida é que subordinados obedeçam aos seus superiores. Num pelotão militar, o normal é que o soldado inferior obedeça às ordens do seu capitão. Numa equipe de trabalho dentro de uma empresa, o normal é que aqueles que fazem parte da equipe sigam a orientação daquele que é o responsável pela equipe. Dentro de uma empresa, o normal é que os gerentes de área sigam a orientação do diretor geral. O normal na vida é que alunos numa sala de aula sigam a orientação do professor. Isso é o normal. Ou deveria ser. Deveria ser. Mas numa cultura de relacionamentos líquidos, altamente determinadas por essa praga da idolatria à individualidade, ninguém obedece a ninguém. Ninguém segue ninguém. E aí em todas as áreas o que a gente vê é caos. Caos. Agora, Paulo não está falando para os escravos do Império Romano. Não, Paulo está falando para escravos do Império Romano que se tornaram discípulos de Jesus. Então, uma aplicação que a gente precisa fazer a subordinados no mercado de trabalho, Paulo não está falando a todos os subordinados, Paulo está falando a você que está numa empresa, que está numa organização, na posição de subordinado dentro de uma equipe, subordinado dentro de um departamento, subordinado debaixo de um diretor, subordinado debaixo de um coordenador, que a sua tarefa como discípulo de Cristo é seguir a orientação daquele que está na posição de superior. Ricardo, mas desculpa, se você conhecesse o meu chefe. Ricardo, é fácil você falar, porque se você conhecesse o cara que lidera a minha equipe, o cara é um chato, o cara é um ranzinza. Ok, para resolver esse problema, Paulo, no versos 5, 6 e 7, ele pega a obediência que nós devemos ter aos nossos superiores e diz assim: obedeça aquele que está acima de você, dentro de uma estrutura organizacional ou de uma empresa.
obedeça como a Cristo. Obedeça como escravos, não dele, mas de Cristo. Obedeça servindo, não a eles, mas a Cristo. Faça o que você tem que fazer para Cristo. Trabalhe com empenho aonde você está, não pensando se o seu superior merece isso, mas pensando que o seu Senhor que está acima do seu superior, o Senhor dos senhores, Jesus, merece isso. Alguns de vocês já estão cansados de ouvir eu falando daquele arquiteto Fídias. Mas é fascinante para mim ver as obras de Fídias, ver as esculturas de Fídias, ler acerca do quanto esse sujeito contribuiu para o que era, por exemplo, a Acrópole de Atenas. Mas, se vocês se lembram da história, uma vez um amigo entrou no ateliê de Fídias e questionou Fídias: mas você está esculpindo as costas de uma estátua que vai ficar grudada no teto, na parede, ninguém vai ver as costas. E Fídias respondeu: os deuses verão. A excelência do trabalho de Fídias residia no fato de que ele não trabalhava para o seu superior imediato, ele trabalhava para o seu superior supremo. Olha só, isso gera, certamente, primeiro, o efeito que eu chamo de efeito motivação. Porque ele diz: escravos ou subordinados, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração. E quando a gente lê essa frase, com respeito e temor, a maioria de nós pensa assim: obedeçam com medo, porque ele tem o chicote na mão, ou ele tem o poder de te mandar embora. Então, crise econômica, se você for mandado embora, você vai estar na água. Então obedeça, fique quietinho e faça tudo o que ele mandar e não responda, não questione, tenha medo. Mas interessante, deixa eu mostrar para vocês, aqueles que anotam, anote aí para você conferir depois. Olha só, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, Paulo usa esse termo com respeito e temor para se referir à postura que ele, Paulo, teve quando visitou a comunidade de Corinto. Ele disse: quando eu estive no meio de vocês, eu estive com respeito e temor. Será que Paulo está dizendo que ele esteve com medo no meio da comunidade? E mais, você anota aí, olha só, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 15, Paulo diz que a comunidade de Corinto, quando recebeu o seu discípulo Tito, recebeu Tito com respeito e temor. Será que a comunidade de Corinto, quando ficou sabendo que Tito ia chegar, começou a tremer na base, e o tempo todo que Tito teve no meio deles, tinha medo de Tito? E mais, falando aos Filipenses, no capítulo 2, verso 12, Paulo usa esse mesmo termo para se referir à postura que os discípulos deveriam ter diante da responsabilidade de crescerem na fé. Desenvolvam a salvação com respeito e temor. Esse termo nada tem a ver, ou esse conceito, nada tem a ver com medo. Esse conceito tem a ver com determinação, com fazer as coisas com profundidade. Quando Paulo esteve na comunidade de Corinto, ele esteve de maneira profunda, de maneira séria. Quando a comunidade de Corinto recebeu Tito, recebeu e acolheu Tito de maneira séria, com excelência. Quando nós somos desafiados a desenvolver nossa salvação, nós somos desafiados a desenvolver nossa salvação com seriedade, com determinação, com profundidade. Isso é o que se refere esse conceito. E isso nos leva a um outro efeito, o efeito excelência, porque o verso 6 diz assim:
obedeçam aos seus senhores terrenos, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo. Em outras palavras, tudo que você faz, não faça porque o seu superior está olhando. Faça porque Jesus está olhando. E quando você faz o que faz com excelência, Jesus sorri. Jesus sorri. Essa é uma frase de Eric Liddell, um sujeito que era um atleta olímpico no início do século XX, se tornou missionário na China. Ele corria e no seu diário ele diz: eu sinto que eu fui criado para correr, e quando eu corro, Deus sorri. O que você faz que quando você faz com excelência, Deus sorri? Deus sorri. Imagine a revolução numa organização ou numa empresa. Me acompanha, por favor. Imagine a revolução numa organização, numa empresa, se todos os funcionários dessa organização ou empresa, discípulos de Jesus, trabalham com profundidade, com sinceridade e excelência, 8 horas por dia, quer o superior esteja olhando, quer não. Você que lê, deve saber que a produção de um trabalhador brasileiro, infelizmente, é uma das mais baixas do mundo. Por que será? A produção de um trabalhador brasileiro é uma das mais baixas do mundo. Por que será? Às vezes a gente pensa que quando uma pessoa se torna discípulo de Jesus, ela deve se tornar uma pessoa que vai na igreja todo domingo, que serve na sua igreja, que contribui financeiramente na sua igreja, que não perde um culto de domingo. Agora, o que Paulo está dizendo é que quando pessoas se tornam discípulas de Jesus, na medida em que elas estão atuando no mercado de trabalho, no mundo profissional, o que muda também é a relação dela com o trabalho de segunda a sexta. Ela se torna uma pessoa comprometida em fazer o que tem que fazer com excelência. No último Leadership Summit em Chicago, uma das palestras que mais me chamou a atenção foi de um sujeito que ele é o CEO do grupo Ritz Hotéis. Ele começou de baixo, ele começou como mensageiro, e ele conta a sua experiência, a sua trajetória, sempre se dedicando com excelência ao que era colocado nas suas mãos. E aí ele é convidado para dar uma palestra num banco acerca de o que significa trabalhar com excelência. E ele faz um comparativo interessante que eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhadinha. Observe o que esse CEO diz. Let's experience that service somewhere. Let's experience in a situation that you all have experienced most likely. We got to the bank. It was a huge bank. I was supposed to speak to them the next day, to their 200 managers, about customer satisfaction. I was supposed to talk to them about customer satisfaction. So the day before I thought I'm going to go to that bank, huge bank, big portals, huge. You walk in, you could feel the money, columns, marble columns, marble floor, maybe even money stuffed in the columns, who knows? And you could feel it stately and beautiful around you, around you. And then over there, long counter, mahogany, the tellers. And in front of it, a maze. Now, I'm sure you have been in that maze too before.
So I'm getting into the maze. I count the people before me. I count the tellers. 24 people in front of me. A huge counter, 24 tellers. Oh, good, I'm number 2. And so slowly I'm getting in front. Now, mind you, let me remind you what service is. Welcome, comply, farewell. That's what service is. So I'm looking left, and somebody on the right screams, next! And I go over. In the meantime, was a lady, men are usually worse. Let me be very, very clear about it. Was a lady, she was looking down for seconds to finish a transaction. I look at her face, I don't know her, she cannot know me. But when she looked up, it was totally clear that she hated me. And she said yes, and she said yes. And I said, I just want to change $50. And she said, 10, 20, 40, 45, 50, next. I take my product. You see, change was my product. I looked at it. No defect. Timeliness was very excellent. Caring was not. What do you think I remembered? The fact that I had proper change? I mean, and here you are. In this case, isn't it a fact that service, look at it in this way, isn't the fact that service is your product? Certainly in a case like that. So why do we have processes, all kind of processes to produce all kind of things? I'm sure the transactions were careful thought. There were processes behind everything, but there was no process about the whole huge, most important part of the product, service. What if she would have said, the next gentleman, please? And I come to her, tell her, and she says, welcome, sir, how may I help you? Just want to change $50. My pleasure, 10, 20, 45, 50, have a great day, thank you for coming by. Bang! No more work, no more words, everything but a satisfied customer instead of a dissatisfied customer. Quantos de nós já não vivemos situações assim? Que a pessoa que está trabalhando sem prazer. E ela gasta exatamente o mesmo tempo que ela gastaria para fazer a mesma coisa, mas com prazer. Qual das duas situações você acha que deveria ser a postura de uma caixa de banco cristã? A segunda. E o quanto isso gradativamente iria influenciar o ambiente de trabalho dos outros. Quantas vezes você não entra numa repartição pública e você tem o mesmo medo que esse sujeito teve quando o funcionário público levanta o olho e olha você no balcão e ele te fuzila com o olhar porque você é sinônimo de mais trabalho, ao invés de te acolher. Mas e se esse funcionário público é um discípulo de Cristo? Eu creio que aquele que compreende o que aconteceu na cruz e se torna discípulo de Cristo é alguém que nas mais variadas áreas de trabalho faz o seu trabalho com excelência e é tido constantemente entre os melhores. Se isso não está acontecendo na sua vida, você precisa reavaliar o teu conceito de trabalho. Você tem que reavaliar o seu conceito de trabalho. E dentro do contexto que nós estamos trabalhando, eu também creio que o discípulo de Cristo, ele pode ser alguém genial, ele pode ser alguém brilhante, ele pode ser alguém com mais capacidade do que o seu superior. Mas a sua relação com o seu superior é uma relação de construção de comunidade, não de sabotar o seu superior. Ele é capaz de obedecer o seu superior como se ele obedecesse a Cristo. Eu creio nisso. Agora tem o outro lado da história. Paulo não fala só aos subordinados, Paulo fala aos superiores. E aqui
Eu sei que eu tenho pessoas que dentro de empresas lideram equipes, gerenciam áreas, são diretores de empresas, alguns são donos de empresas. Eu sei que na nossa comunidade e pessoas que constantemente acessam as nossas preleções por vídeo durante a semana, existem pessoas que são líderes no seu segmento, são pessoas que ocupam posições estratégicas nas suas áreas de atuação. E o apóstolo Paulo não fala só ao subordinado, fala também aos superiores. Ele diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Em outras palavras, trazendo para o contexto atual, vocês diretores, vocês gerentes, vocês líderes de equipe, tratem os seus subordinados da mesma forma. O que será que significa esse da mesma forma? Se refere ao contexto anterior. E o que diz no contexto anterior? Que os servos, os subordinados, devem tratar os seus superiores com respeito e temor, mas superiores devem tratar os seus subordinados da mesma forma, com respeito e temor. Para pensar comigo o quão revolucionário é essa frase do apóstolo Paulo dentro de um sistema escravagista do primeiro século, aonde o paterfamilias pode fazer o que ele quiser com seus escravos. Pode puni-los de qualquer forma, pode mutilá-los, pode até abusar sexualmente dos seus escravos e escravas. Agora, o sujeito que se tornava discípulo de Cristo e tinha uma propriedade, tinha servos e servas, ele tinha que mudar o paradigma dele, ele deveria olhar os seus servos com respeito e temor. Por detrás dessa frase de Paulo, existe o que eu chamo do efeito humildade. Porque a posição que você ocupa, por favor, presta atenção nisso, a posição que você ocupa, você não ocupa porque você é essencialmente melhor do que os seus subordinados. A posição que você ocupa é meramente funcional. É funcional. Não diz respeito à essência. Você não é essencialmente melhor do que os seus subordinados. Eu sempre costumo pensar que, na minha própria vida, eu tenho plena consciência que Deus me trouxe para posições que eu nunca sonhei estar. E Deus me trouxe para essas posições porque Ele é gracioso. Ele é gracioso. Então, aquele que ocupa uma posição de liderança de outros, precisa se lembrar que a sua posição é funcional. E já eu vou voltar a isso, mas por detrás desse respeito e amor existe uma regra que Jesus colocou dizendo assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Como superiores, como líder de uma equipe, como gerente de uma área, como diretor de uma empresa, como dono, como patrão de uma organização, de uma empresa, tratem os seus subordinados da mesma maneira como você deseja ser tratado. Trate aquela pessoa que te ajuda lá na sua casa, como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, lembrando que você que possui uma bonita e grande casa, e aquela senhora que talvez more na periferia da cidade, more numa casinha pequena, mal acabada, aos olhos de Deus, você e ela são exatamente as mesmas
pessoas debaixo da mesma condição aos olhos de Deus. Olhe para ela com respeito e temor. E faça por ela o que você quer que as pessoas façam por você. Isso é revolucionário. Ainda existe o efeito valorização, porque o apóstolo Paulo diz que os senhores deveriam tratar os seus escravos da mesma forma, não os ameaçando. E na verdade o verbo aqui dá uma ideia de parando de ameaçá-los, porque a ameaça existia. A ameaça de punição, a ameaça de mutilação, a ameaça de confinamento, a ameaça de aprisionamento, a ameaça de morte. Mas aqueles que detêm o poder e se tornam discípulos de Cristo, precisam se tornar parecidos com Cristo. E Filipenses capítulo 2 diz que Cristo abriu mão de todo o poder que possuía para se tornar homem, e se tornando homem, se tornou servo, humilde. Em outras palavras, Jesus nos ensina a lidarmos com aqueles que nós lideramos, não fazendo uso do poder, mas da autoridade. Autoridade é diferente de poder. Poder subjuga. Poder ameaça. Poder impõe. Autoridade convida. Autoridade estimula. Autoridade apresenta e deixa que o outro o siga por opção, não por imposição. Esse é o modelo que Jesus nos ensina. Não os ameacem. Deixa eu voltar àquele CEO da rede Ritz Hotel, porque ele fala também qual é a missão de líderes que não ameaçam, mas sim são responsáveis por inspirar seus liderados à excelência. Dá uma olhada no que ele diz aos líderes. And that is true, of course, in any business. It happens all the time. And then we call our employees. And then what we say then? When I talk to somebody about in businesses, well, you don't know, the labor force here is very difficult. Well, wait a second. What do? You're the leaders. You're supposed to lead them to excellence. That's leadership. Go to work like this Method D, that's what he did for me. He was coming to work to be excellent. In fact, he didn't come to work. He came to work to create excellence in his profession. Why do we go to work? It is part of our life. Why don't we go to those places to create excellence in what we're doing? Creation. We're not painters. If you are, forgive me. But creation in any business, you can create. And certainly excellence should be part of our creation. And leading people to that excellence. Leading people to excellence. Serving your employees by leading them to excellence. Serving them by leading them to excellence. Serving them by demanding excellence. Creating processes so excellence happen with people. And I was thought, well, you don't understand the labor force. Wait a second. Forgive me. In the church, I'm going to say something that's a little bit colorful, maybe. Forgive me. The employee cannot help that he is not well, or she. Maybe they were raised wrong by their parents. They can't help it. But you were the dummy that hired them. What is with your process? Why do we forfeit as leaders what's happening? We are responsible. That's our role, to create excellence. And certainly, I hope we understand by now, we have to create excellence in caring. Se o papel de um líder, em qualquer nível, é criar excelência, eu resumiria a fala desse CEO dizendo que o líder cristão
precisa gerar excelência, primeiro, sendo modelo. Sendo modelo. O trabalho dele tem que ser excelente. Ele deve ser inspiração para os seus liderados. Segundo, foi dito, criando processos. Porque pessoas muitas vezes não tiveram as mesmas oportunidades que você como líder. Crie processos que as ajudem a perceber qual é o caminho da excelência. Terceiro, feedback. Não ameaça, feedback. Uma forma da pessoa conseguir sempre perceber dentro do processo aonde ela se encontra dentro da escala de expectativa. Por último, usando a própria terminologia desse CEO, demande excelência. Demande excelência dos seus liderados. Mas tudo isso a partir da ótica do que é ser líder em Jesus. Assim, o apóstolo Paulo termina dizendo: tenham consciência, uma vez que vocês sabem o quê? Olha só, a última frase desse trecho: o Senhor deles e de vocês está nos céus. Senhores, líderes das mais variadas áreas, tratem aqueles que estão debaixo de você, aqueles que são seus liderados, aqueles que são seus subordinados, com respeito e honra. Sabe por quê? Porque você tem um Senhor que está nos céus de olho em você. Existe um Senhor acima dos senhores. Existe alguém, e o apóstolo Paulo diz na última frase, que não faz diferença entre pessoas. Na história, maridos foram incumbidos de determinada missão e mulheres de outra. Mas essa posição é funcional. Aos olhos de Deus, eles são iguais. Na sociedade, existem nas mais variadas organizações e empresas, estruturas que geram posições funcionais, não essenciais. Aos olhos de Deus, as pessoas são iguais. Por isso, você que possui funcionários, você que possui subordinados, trate-os com respeito e temor. Porque Deus está de olho em você. Não os explore. Deus está de olho em você. Não os lese, porque Deus está de olho em você. E interessante que essas duas últimas frases traz a frase do verso 8 que eu não tratei, que Paulo, terminando o discurso para os subordinados, ele diz: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Seja subordinado, seja superior. Seja funcionário, seja patrão. O Senhor recompensará cada um de nós na posição em que nós ocupamos, a partir da forma como nós lidamos. O convite de Paulo, ou o desafio de Paulo, ou a ordem de Paulo à comunidade cristã de Éfeso, que possuía ali escravos e senhores, possuía ali subordinados e superiores, tratem cada um com honra e com respeito, independentemente da posição. Mas vocês que são subordinados, trabalhem com excelência, obedeçam aqueles que são seus superiores. Eles não são superiores a vocês na essência, eles são superiores a vocês funcionalmente, mas como discípulos, obedeçam a eles como vocês obedeceriam a Cristo, e trabalhe para eles como vocês trabalhariam para Cristo. Agora, vocês que são senhores, tratem com o mesmo respeito e consideração os seus subordinados. Não os lese, não os oprima, não faça qualquer coisa que venha sabotar suas vidas, porque o Senhor está de olho em você, o Senhor dos senhores. Deus o colocou nessa posição
como superior de subordinados, para que você os capacite como sendo um líder excelente, vivendo na sua dimensão a excelência, criando processos que conduzam os seus liderados à excelência, dando aos seus liderados feedback e demandando na sua empresa, na sua organização, excelência. Porque se você é discípulo de Cristo, você honra Deus no mercado de trabalho sendo excelente, mas a sua empresa, a sua equipe de trabalho honra a Deus também demonstrando excelência. Termino diante da cruz. É impressionante o poder que emana da cruz. Da cruz vem o poder para mudar as nossas relações de segunda a sexta-feira. E eu queria convidar você a mais uma vez, nesse momento, olhar para a cruz, refletir no que Jesus Cristo fez por você, ponderar se você efetivamente já se rendeu ao seu perdão e ao seu amor, mas daí responder uma pergunta diante de Deus. No meu trabalho, eu tenho sido o subordinado que Jesus deseja? Eu tenho trabalhado com a excelência que Jesus espera? E na sua área de atuação como líder, eu tenho sido um líder redimensionado pela cruz? Que é modelo, que inspira e que trata aqueles que estão sob a sua liderança com respeito e temor? Olhe para a cruz. Responda essas duas perguntas, não para mim. Responda para Jesus. Se você precisar de perdão, que bom que você está olhando para a cruz. É da cruz que vem o perdão. Se você precisar de uma nova chance, que bom que você está olhando para a cruz, não para mim. Porque eu não tenho a nova chance para te oferecer. Mas a cruz tem. A cruz tem o poder de fazer tudo novo na sua vida. Fazer de você um profissional novo. Fazer de você uma pessoa com uma nova perspectiva de atuação profissional. Fazer de você um novo líder. Redimensionado pela cruz. Olhe para a cruz. Responda as perguntas. Peça perdão e saia daqui para viver a nova chance que Deus te oferece hoje. Vamos estar em oração.